Estamos de volta com Bom para Todos. Você já mandou sua pergunta? Participe! bomparatodos@tvt.org.br. Está aqui comigo Silvio Luiz de Almeida, presidente do Instituto Luiz Gama. É uma associação civil que atua na defesa das causas populares. Oi, Silvio, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Silvio, como é o trabalho do Instituto Luiz Gama? Explica um pouquinho para nós. O Instituto Luiz Gama é uma organização que, como já foi dito, atua nas causas populares e nós trabalhamos basicamente na defesa das minorias, né? Com direitos humanos. Tanto promovendo ações, e a nossa especialidade é no campo jurídico, mas também atuando com a confecção, com a criação de projetos, tanto na área educacional como no campo cultural. Então nós promovemos cursos, palestras, que são todos ligados à questão dos direitos humanos. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, nós temos um site, que é o www.institutoluizgama.org.br. Silvio, o governo disse que essa nova medida ela vai servir para saldar uma dívida com os jovens mais pobres. Você acredita nisso? Saldar a dívida com esses jovens no campo da educação, eu acho que é o primeiro passo, mas há outros aspectos. E o aspecto principal é o aspecto econômico. Nós temos que falar de mercado de trabalho, nós temos que falar também de segurança. São Paulo hoje vive o que muitas pessoas dizem que é um genocídio da população negra e pobre da periferia. Então, essa dívida, eu diria que ela está sendo paga um pouco dela, mas ela também está aumentando em outra medida, né? Então, eu acho que é um primeiro passo, um passo importante, mas muito aquém do que a gente precisa fazer. 50%, você acha um bom número? Acha suficiente? Acho que é um bom número, sim, metade das vagas, né? Embora a gente saiba que aqui nesse país, as elites, aqueles que são mais privilegiados, ocuparam 80%, 90% das vagas durante muitos anos. Mas eu acho que um primeiro passo, 50%, eu acho que é um bom começo. Silvio, nós vamos já para a primeira pergunta da população e quem fez é o Osias Siqueira, ele é administrador. Eu gostaria de saber o que significa ações afirmativas. Porque quando se fala em lei de cotas, quando se fala desse tipo de política, sempre dizem que tem como origem as ações afirmativas. Eu queria saber o que vem a ser isso. A pergunta do Osias é ótima, porque ela dá, acho que ela é o ponto de partida, até para a gente começar a desfazer algumas confusões. A ação afirmativa é uma medida que visa combater a desigualdade. Isso tanto pode ser feito pelo Estado também como pelas entidades particulares. Nós sabemos que nos países, em vários países, o Brasil é um deles, certos grupos sociais sempre foram vítimas de discriminação. Negros, gays, imigrantes, pessoas com deficiência, são pessoas que foram excluídas por um processo histórico. Os negros, no caso da escravidão, as mulheres. Então, observando-se esse panorama de discriminação, é legítimo que o Estado ele não apenas proíba a discriminação, mas ele também toma medidas afirmativas no sentido de possibilitar a igualação dessas pessoas. E essas medidas, elas duram um determinado tempo. Isso. As ações afirmativas, elas têm esse caráter de temporalidade, elas são temporárias, e assim que a gente observar que o motivo que leva à discriminação dessas pessoas, os efeitos daquela discriminação passada, eles já não existem mais, aí essas políticas têm que ser revistas, porque elas deixam de ser um direito e passam a ser um privilégio. Então elas têm esse caráter de temporalidade. Agora, uma coisa que deve ser esclarecida: a ação afirmativa não se reduz à política de cotas, e nem também apenas a cotas raciais. A ação afirmativa é toda medida que vê a promoção da igualdade. Próxima pergunta, quem faz é a Silvana e ela é estudante. Eu quero saber se as cotas, se elas vieram para beneficiar também os brancos carentes, os pobres, ou só os negros? Isso gera grande dúvida, não é mesmo? Isso é uma coisa que gera muita dúvida. Nesse caso específico, a gente está falando da lei, da nova lei, a 2711, a lei federal, sim, brancos, pobres, negros, também, que vêm de escola pública, pobres, são beneficiados da mesma maneira. Agora, uma coisa que deve ficar muito clara: ser branco pobre, ser negro pobre são coisas distintas também. A situação do branco pobre não é igual à situação do negro pobre, e quem está dizendo isso não sou eu. Há vários estudos aí que demonstram isso.
né? O negro pobre, ele sofre discriminação na mesma condição que o branco pobre. Eles estão na mesma condição. E o negro pobre, ele é mais discriminado, ele está sempre fora dos lugares, ele não acessa o espaço de poder. Então, ainda que a lei ela tenha como foco branco pobre ou negro pobre, é legítimo, e o Supremo Tribunal disse isso, que haja medidas de caráter apenas étnico-racial. E é bom deixar claro que essa lei também, as vagas são garantidas de acordo com a proporção, né, da população negra, parda e de indígenas de cada estado e de acordo com o IBGE. Perfeito. Pegando sua última pesquisa do IBGE, você vai olhar onde está instalada aquela universidade, né, por exemplo, na Bahia, em São Paulo, e como é que o IBGE diz que é a composição racial ali daquele estado. E aí aqueles 50% de vagas reservadas aos alunos que concluíram todo o ensino médio, no caso das universidades, ou então, no caso das escolas técnicas federais, o ensino fundamental em escola pública, você vai distribuir essas vagas de acordo com a composição étnico-racial. Vamos ouvir a próxima pergunta. Além das cotas em universidades públicas e nos concursos públicos, no caso do Rio de Janeiro, que está criando algumas cotas, qual o papel da sociedade civil na inclusão da verdadeira igualdade racial? Porque não adianta o negro ter um curso universitário se a sociedade civil não aceita ele, vai discriminar ele por ele ser cotista de uma universidade federal ou particular. Então, nesse sentido que eu quero saber a resposta para essa pergunta. As próprias pessoas ligadas às universidades vêm levantando essa questão, inclusive, para se contrapor às cotas. Agora, a ação afirmativa, no caso das cotas, não tem menor sentido se não houver também toda uma mobilização, tanto do Estado, né, do governo especificamente, como da sociedade, para impedir que esse tipo de coisa aconteça. Então, algumas universidades, por exemplo, têm programas especiais, e o próprio decreto prevê isso, a lei prevê a criação, né, de comissões de acompanhamento da situação dos cotistas. Agora, o racismo é um problema que não está só no ensino superior, o racismo é uma questão da sociedade. A sociedade brasileira é racista. E aí, se a gente não começar a pensar também em projetos que visem debelar esse racismo da sociedade... Que a lei das cotas não abre portas ao mercado de trabalho. Não abre portas ao mercado de trabalho, não tira esse sentimento, essa naturalização de que o papel do negro é um papel inferiorizado, né? Acho que os trabalhadores que estão ouvindo a gente, agora nos assistindo, eles têm uma percepção da realidade, inclusive, muito maior do que as pessoas até da elite, né? Porque eles conseguem ver isso claramente, olhando para chefias das empresas que eles trabalham, as universidades em que os filhos frequentam, eles vão ver, a maioria das pessoas que ali estão não são pessoas negras, e também não são pessoas pobres. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso mesmo. Ou seja, a cota não resolve o problema do racismo nem da discriminação de maneira geral. Silvia, a situação do índio é ainda pior? A situação do índio também é muito grave, muito difícil, né? É bom ter lembrado dos índios também, dos indígenas, porque os indígenas também são contemplados também na lei de cotas. E qualquer luta por promoção da igualdade que não inclua a população indígena é uma luta também que é feita pela metade. A gente tem que pensar na população indígena, sim, sem dúvida. Leandro, ele tem uma dúvida parecida com o que estávamos falando. Vamos ouvir. Minha dúvida é o seguinte: à medida que as pessoas entrarem pelo sistema de cotas, elas vão poder, para alcançar o mesmo nível acadêmico daqueles que entraram pelo sistema tradicional e vieram de escolas particulares de maior eficiência, essas pessoas vão ter alguma forma de se adequar à universidade ao mesmo nível que eles, ou seja, aulas extras ou alguma outra bolsa ou oportunidade? A pergunta do Leandro é boa. Inclusive já há algumas universidades federais que já têm programas de cotas há muito tempo e elas já contam com comissões, né, que visam acompanhar os cotistas e oferecer também esses programas de reforço. Agora, uma coisa que é importante dizer, né, há uma dúvida. O cotista, ele entra com algum tipo de privilégio? Ele tem algum tipo de privilégio quando ele entra na universidade? Não, não é assim. O cotista tem que passar no vestibular, tem que ter uma pontuação mínima, né? E entrando na universidade, ele vai ser submetido aos mesmos processos, fazer as mesmas provas, os mesmos trabalhos, e não vai ter qualquer tipo de privilégio em relação ao aluno não cotista. Por isso, a gente tem que pensar o seguinte: o aluno cotista, o desempenho dele, considerando, mesmo quando ele chega no mesmo nível, chega lá, passa, termina a universidade, termina o curso, junto com o não cotista, o desempenho dele pode ser considerado superior, porque ele teve que superar uma série de dificuldades que muitas vezes o não cotista não teve e nem sabe o que é isso.
E mais, existem vários estudos, né, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e outras universidades também que implantaram cotas que demonstram que o desempenho dos alunos cotistas é igual ou superior aos alunos não cotistas. Eles faltam menos às aulas e eles também têm um menor nível de evasão, ou seja, eles deixam o curso, né, eles abandonam o curso, são alunos mais assíduos, mais interessados, porque sabem o que passaram para chegar até ali. Nossa próxima pergunta é do Jeremias e ele é zelador. Por que os governantes não dão educação melhor para as crianças desde a infância, ao invés de dar uma cota para pessoas que já estão na faculdade? Ou seja, quem chegou na faculdade sem essa lei não vai competir com a pessoa que estudou a vida inteira em escola particular. O Jeremias coloca é um problema, né? É um problema interessante. Primeiro, o que nós já falamos aqui, as pessoas que entram, os estudantes que entram pelas cotas, eles têm um desempenho igual ou superior, eles não têm nenhum privilégio, eles têm um direito garantido, eles têm, vamos dizer assim, um auxílio para tentar superar uma desvantagem histórica que eles sempre tiveram, né? Então chegam na universidade, são submetidos. Agora, uma coisa não exclui a outra. A cota é uma medida temporária, ela tem que acabar. É o que a gente quer uma sociedade melhor, a gente tem que pensar uma sociedade sem cota, em que as pessoas não precisem disso. Mas as pessoas precisam hoje, porque o Brasil é um país onde a desigualdade é evidente, qualquer um olha, sabe disso. Então a gente tem que pensar, primeiro, a cota, ela não exclui o investimento que tem que ser feito de maneira urgente na educação, no ensino fundamental. Né? Ele está certo de pensar isso. Agora, existe uma confusão aí, que é inclusive levada a cabo aí pelos que são contra as cotas, pela grande mídia, que é fazer essa confusão na cabeça do povo, né? De que investir na cota, deixar de investir no ensino fundamental, no ensino médio público. Isso não é verdade, isso não existe. Não faz sentido ter cota e sem investimento no ensino de base. As duas coisas juntas. Nosso papo está muito interessante, mas nós temos que ir para um rápido intervalo, Silvio. Nós voltamos já com mais perguntas.